no pipeline de visão 3D. Bom, a diferença que a gente vai ver entre o pipeline de visão 3D e o pipeline de visão 2D é que agora a gente começa a falar sobre projeção. Tá? Agora todo o nosso ambiente modelado, o ambiente tridimensional modelado, ele vai ter que virar uma imagem bidimensional. Então eu vou ter essa etapa de projetar essa modelagem 3D, modelar em um plano para que ela fique bidimensional. Então, agora, além das rotinas de recorte, porque da mesma forma a gente não enxerga todo o mundo, a gente enxerga parte do mundo, como acontece com uma câmera normal, além das rotinas de recorte, então a gente vai ter as rotinas de projeção, tá? Que são essa questão de você pegar o tridimensional e projetar no plano bidimensional, tá? A gente vai ter a identificação das partes visíveis da cena, tá? E o que é isso? Aqui eu posso ter um objeto na frente do outro, na projeção ambos ocupariam o mesmo espaço, tá? Então você tem que saber o que eu tenho que ver e o que eu não tenho que ver, né? Então identificação das partes visíveis, tá? E efeitos de iluminação, que acontecem agora no tridimensional, que ajudam a visualização tridimensional, tá? Para a gente ter, então, uma cena tridimensional, a gente vai fazer a modelagem dos objetos no sistema de coordenadas do mundo, que é lá de menos infinito a mais infinito, em x, y e z. Agora a gente tem a coordenada z, tá? Então a gente vai modelar os nossos objetos da mesma forma, só que agora a gente tem uma câmera que a gente vai posicionar em algum ponto, a gente vai apontar essa câmera para algum ponto, e a gente também vai indicar o que é para cima, porque a câmera pode estar rotacionada, então a imagem é diferente, né? Apesar dela estar aqui apontando para cá, dependendo da rotação que está essa câmera, a imagem formada é diferente, tá? E esse posicionar a câmera, apontar para um ponto e indicar o que é para cima, o que eu estou fazendo, na verdade, é definir um sistema de coordenadas da câmera, tá? Então, é o sistema de coordenadas do observador, de quem está olhando para aquela cena modelada, tá? Então, uma coisa é modelar os objetos no sistema de coordenadas do mundo. Outra coisa é definir a câmera e definir o sistema de coordenadas da câmera. Esse sistema de coordenadas que vai enxergar aquele, tá? Então, agora a gente vai ter que fazer uma transformação entre sistemas de coordenadas, nos moldes do que a gente já viu, tá? Bom, quando a gente fala de projeção, né, como que eu vou fazer a projeção do que está no tridimensional, no plano bidimensional? Existem tipos de projeção, não é uma coisa só. Eu tenho, por exemplo, a projeção paralela, tá? Que eu vou projetar os pontos do meu objeto ao longo de linhas paralelas, tá? E essa projeção é usada em desenhos arquitetônicos e de engenharia, né? Aqui, por exemplo, estou mostrando, né? Eu tenho a visão de cima, a visão do lado, a visão da frente, e, e então eu preservo ângulos e preservo proporções, tá? Na projeção paralela. Na projeção perspectiva, o que acontece? Eu vou projetar os pontos no meu objeto ao longo de caminhos convergentes, tá? Então eu estou projetando, então o objeto eu estou projetando no plano. Essa projeção, então, pode acontecer por meio de linhas paralelas ou por meio de linhas convergentes. Eu estou pegando os vértices do objeto e projetando nesse plano, só que por meio de linhas convergentes, tá? Bom, existem algumas questões quando a gente fala de tridimensional, tá? Tá lá, né? Com raras exceções, a informação de profundidade é importante para a composição da cena 3D. Tá aqui um exemplo bem gráfico, tá? Eu tenho esse tipo de visualização aramada, por exemplo, ela deixa muita dúvida a respeito do meu objeto, eu não entendo exatamente como que é esse objeto, né? Nessa visualização aqui, né? Nessa forma de mostrar o objeto 3D, né? Que é essa visualização aramada, tá? Então, esse objeto aqui, tanto poderia ser esse como esse. Não sei o que está na frente aqui, né? Então, tá lá, problema de ambiguidade pela falta de informação de profundidade,
tá? Eu posso interpretar dessas duas formas. O que pode ser feito, né? Então, olha lá, uma forma simples de indicar a profundidade dos objetos aramados é variando o brilho das linhas, tá? Então, aqui está mais claro, então eu enxergo que isso aqui está mais próximo da câmera, né? Quando vai ficando mais escuro, está mais afastado da câmera, e aí a parte de trás está completamente escura, eu não estou enxergando, tá? Linhas mais próximas da posição de visão são mais brilhantes. Então, aqui é quase que eu estou inserindo iluminação. Isso dá essa noção de profundidade, tá? Então, as cenas aramadas, essa wireframe aqui, as cenas aramadas, existem outras formas também, né? Então, colorir as linhas visíveis de forma diferente das não visíveis, já seria uma forma que daria uma impressão de profundidade. Mostrar as linhas não visíveis como linhas pontilhadas também seria uma solução. Ou remover as linhas não visíveis, né? Só que aí eu também estou removendo informação sobre a forma do objeto. Em cenas realísticas não é isso que é feito, né? A gente não vai ter essa representação aramada, então a gente tem que de alguma outra forma mostrar esse tipo de questão, né, de profundidade. Para cenas realísticas, as partes não visíveis de um objeto são completamente eliminadas. Então eu não tenho isso de pintar mais escuro, então, não é vista. Em cenas realistas, se um objeto está na frente do outro, eu não vejo o outro. Eu não vejo de trás, né? Então as partes não visíveis são completamente eliminadas, né? Somente as visíveis são mostradas. Os pixels da tela terão informação apenas das cores das superfícies da frente, tá? Outra questão, né? Efeitos realísticos são alcançados usando efeitos de iluminação. Então, a iluminação também é uma coisa que ajuda muito, né? A gente define uma luz ambiente, a gente vai chegar em iluminação, tá? A gente pode definir uma luz ambiente, a gente pode definir localização e cor de diferentes fontes de luz, tá? E aí as características dos animais, desculpa, as características dos materiais também específicas, né? Com a iluminação a gente consegue ter essa noção. Então, o que é transparente, o que é opaco, o que é rugoso, né? Com a iluminação a gente consegue ter todas essas noções, tá?